Gravando. Boa tarde, nós vamos começar uma nova reunião do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício e hoje vamos conversar sobre o papel do estrógeno no condicionamento físico. Eu escolhi esse tema, na verdade, porque no último ambulatório nós atendemos uma paciente que estava em menopausa, ela era uma corredora e ela usava a reposição hormonal. E, por medo, ela suspendeu a, a reposição hormonal e teve um déficit muito grande no condicionamento físico. Ela parou de correr, para vocês terem ideia. E chegou no ambulatório, teve na frente dos próprios residentes um fogacho muito importante, com uma sudorese acentuada, e comentou com os residentes que, diante de tudo isso, ela estava querendo recomeçar a reposição hormonal. Então, por conta de tudo isso, eu me inspirei para falar sobre como o estrógeno interfere no condicionamento físico. Então, nós precisamos lembrar que, para nós termos uma performance boa, né, o atleta ter uma boa performance, existem vários sistemas que precisam funcionar adequadamente, né? Então, não apenas a capacidade anaeróbia e a capacidade aeróbia, mas o sistema cardiovascular, o psicomotor, toda a questão em termos de força e de potência muscular, que seria a rapidez com que você exerce uma determinada força, toda a função cerebral, então, em termos de humor, de cognição, o sistema motor e sensorial, a percepção, quer dizer, o nível limiar de dor, todo o quadro metabólico, incluindo a termorregulação e a disponibilidade dos substratos, o sistema respiratório e o sistema músculo-esquelético. E aí aqui eu quero frisar toda a questão dos ligamentos também, não apenas a parte muscular, mas a parte do tecido conectivo. E nós vamos perceber que a menopausa interfere em todos esses sistemas, né? A falência ovariana, gerando uma redução de estrógeno, termina gerando uma série de desordens e de doenças. Então, há uma perda de massa óssea, isso é o que é mais falado por todos nós, mas também uma perda de massa muscular, uma perda de condicionamento físico, distúrbios da esfera mental, que muitas vezes são até uma fonte de anedotas, né, de brincadeiras com a mulher que está na menopausa, mas ocorre, na verdade, uma deterioração da memória, alterações súbitas de humor, uma pior concentração e um quadro também depressivo. Desordens cardiovasculares, como hipertensão, aterosclerose, dislipidemia, resistência insulínica, a tendência a diabetes tipo 2 e uma distribuição alterada na gordura corporal e alterações geniturinárias, né? Então, infecções do trato urinário recorrentes, a incontinência urinária, a doença genital e o prolapso e até o câncer. Então, na hora que nós estamos diante de uma paciente na menopausa, nós temos que abordar todo esse quadro. Geralmente se pergunta apenas a essa mulher na menopausa se ela está tendo fogacho ou se ela não está tendo fogacho, se ela está tendo dificuldade para ter uma relação sexual ou não, e, na verdade, todos esses pontos precisam ser abordados, porque muitas mulheres começam a simplesmente relativizar esses outros sintomas, não valorizam esses sintomas e não sabem que podem melhorar desses sintomas com uma reposição hormonal.
Então, lembrando, a menopausa, ela surge em torno dos 42 aos 58 anos, na maior parte dos casos, a partir dos 49 aos 52 anos, e gera uma redução muito importante do nível de estradiol. Então, com isso, nós precisamos lembrar que, se realmente a expectativa de vida está chegando aos 100 anos, em metade da sua vida, essa mulher vai sofrer uma falência na produção de estrógeno. Ela vai viver sem a quantidade de estrógeno que ela necessita. E antes mesmo dessa fase da menopausa, que é o momento da última, aqui está sendo colocado como o momento da última menstruação, a gente tem uma fase de transição menopausal que leva em torno de 1 a 3 anos, e uma fase também pós-menopáusica, mais precoce, vamos dizer assim, nos primeiros 3 a 6 anos, nos quais a mulher tem uma sintomatologia ainda mais intensa. Então, nós vamos discutir aqui como é que o estrógeno age e a importância desse estrógeno no condicionamento físico, avaliando quais são as funções do estrógeno no tecido conectivo, no tecido muscular, no sistema cardiovascular e respiratório, no metabolismo, no osso e no cérebro. Então, vamos nos lembrar que a massa muscular e a força, e, consequentemente, o desempenho físico já diminuem com o envelhecimento. E esse declínio em termos de desempenho físico é diferente entre os sexos. Né? Então, as mulheres apresentam um declínio do desempenho físico muito mais intenso do que os homens. E aí é que se começou a entender que existia um fator hormonal que justificasse um maior declínio do desempenho físico nas mulheres. Então, nelas, essa força muscular é reduzida em torno de 0,6% ao ano, ou melhor, há uma perda de massa magra em torno de 0,6% ao ano a partir do momento da menopausa. E essas mulheres, então, terminam tendo uma força e uma massa musculares menores do que das mulheres na pré-menopausa. Então, começaram a surgir vários trabalhos como esse, mostrando que, quando se compara, por exemplo, a força de preensão das mulheres na perimenopausa, que é aquele período da transição menopausal, com o período da menopausa, e esses dois com a fase pré-menstrual, se nota realmente uma redução significante da força muscular. E há também uma redução da altura de pulo, né? Mostrando que há uma queda no condicionamento físico dessas mulheres. Então, vamos nos lembrar que a sarcopenia envolve perda de massa, perda de força e perda de desempenho físico. E aí, essas mulheres, sem a quantidade de estrógeno suficiente, passam a ter um quadro de sarcopenia, uma menor capacidade de autonomia nas suas atividades, principalmente nas atividades domésticas, uma maior dependência em relação às outras pessoas, um maior risco de hospitalização e um maior risco de morte por conta de tudo isso. E aí se viu que, na verdade, a terapia hormonal conseguia minimizar esses efeitos da menopausa. Então, essa é uma meta-análise
que mostra exatamente um efeito benéfico da reposição hormonal. E existe um outro trabalho que eu não coloquei aqui, mas que foi feito com mulheres gêmeas e que eram pareadas porque uma gêmea usava e a outra não usava a reposição hormonal. E o que se viu é que aquela que usava a reposição hormonal apresentava uma menor exacerbação de todos esses problemas, de perda muscular, de massa, de força e de desempenho físicos. Então, ficou claro com tudo isso que o estrógeno realmente exercia uma ação na manutenção da massa muscular e da força muscular. E como é que o estrógeno faz isso, né? Esse estrógeno, ele se liga a receptores, esses receptores agem dentro do núcleo, mas agem também a nível mitocondrial, e a nível mitocondrial, ele permite uma ação adequada da mitocôndria, ele diminui a apoptose, diminui disfunção mitocondrial. Então, lembrando que a mitocôndria é extremamente importante para os processos respiratórios musculares, e ela também exerce uma ação na célula satélite que pode ser diferenciada na formação de novas células musculares. Então, o estrógeno, nessa via, termina causando uma preservação de massa magra, ela consegue reduzir a apoptose, diminuir proteólise e, consequentemente, promover um turnover proteico positivo, então um balanço proteico positivo, e assim consegue manter, preservar uma massa muscular. Por outro lado, o estrógeno também, ele permite uma ação das proteínas musculares, uma ação adequada dessas proteínas musculares, um acoplamento entre miosina e actina e, consequentemente, uma manutenção ou até um aumento da força muscular. Então, por fim, sintetizando tudo isso, quais são as funções musculares desse estrógeno? Uma redução na degradação de proteínas musculares, um balanço proteico positivo, a inibição da apoptose induzida por mitocôndrias, a manutenção da atividade mitocondrial, uma influência na ligação da miosina com a actina e a manutenção da diferenciação da célula satélite muscular. Então, em termos de músculo, é isso que o estrógeno faz. E em relação aos tendões e aos ligamentos, isso eu acho que é muito interessante, né? O estrógeno consegue melhorar e aumentar tanto a síntese como a incorporação de colágeno. Então, vamos lembrar que o músculo ele precisa de um tecido conectivo bem saudável para que não haja lesão. Né? O estrógeno consegue, então, reduzir a rigidez de tendões e ligamentos. Então, com isso, ele impede ou minimiza, ele diminui lesões musculares. Em relação ao sistema cardiovascular e respiratório, o estrógeno consegue aumentar o suprimento sanguíneo através de uma vasodilatação. Então, ele aumenta o fluxo sanguíneo e aumenta, portanto, o aporte de sangue para a musculatura e para o próprio coração. Ele reduz LDL, ele aumenta HDL, ele controla a produção e a secreção do óxido nítrico, então ele faz com que a gente tenha uma ação anti-inflamatória e ele tem também a função num controle respiratório central, ou seja, há um aumento da resposta à hipóxia. Então, vocês vejam só, tanto ele melhora o condicionamento por conta de uma ação periférica, a nível de músculo e tendões e ligamentos, como ele age a nível central, melhorando toda a parte cardiovascular e respiratória.
Além disso, o estrógeno é fundamental para a adequação em termos de fontes energéticas. Então, o estrógeno, ele consegue fazer com que o indivíduo utilize mais o ácido graxo livre, ou seja, esse ácido graxo livre, ele é quebrado, então ele sofre o processo de lipólise. Há também um aumento da captação de glicose com geração de glicogênio muscular e de glicogênio hepático, e isso é extremamente importante para quê? Para que haja um desvio da utilização de carboidrato durante o exercício para uma maior utilização de gordura. Então, acontece exatamente o inverso quando essa mulher está na menopausa sem uma reposição estrogênica. Ela começa a ter uma dificuldade para metabolizar a gordura e, consequentemente, ela vai sofrendo todo o impacto de uma alteração de composição corporal com maior concentração de gordura, principalmente na mama, em região de quadril, como é comum acontecer, mas também aquela gordura ruim, a gordura visceral que induz a resistência à insulina e ao risco de diabetes. Em relação aos ossos, o que nós sabemos é que o exercício termina aumentando a massa óssea, ou pelo menos preservando essa massa óssea. Então, vejam o que acontece aqui, comparando atletas eumenorreicas, que são essas no cinza, e as não atletas. Então, em todos os sítios, as atletas eumenorreicas apresentam um aumento de massa óssea quando comparadas com mulheres não atletas. Entretanto, quando essa atleta está amenorreica, ou seja, ela está hipoestrogênica, ela não apresenta mais a mesma quantidade de massa óssea da atleta eumenorreica, né? Ela perde o grande benefício do exercício na preservação ou no aumento da massa óssea. E aí isso acontece por quê? Vamos discutir um pouquinho, lembrar um pouquinho do metabolismo ósseo, vocês sabem que eu adoro isso. Então, lembrando que a célula óssea inicial é um pré-osteoblasto, que é uma célula importante para a formação do osso, e esse osteoblasto, ele vai se diferenciando e vai se transformando em um osteócito, e esse osteócito vai entrando nessa matriz óssea. Então, vejam que essa célula que é assim, globosa, que é o osteoblasto, ela vai criando essas ramificações e se transformando em um osteócito que, por fim, é mineralizado. E esse osteócitos, com todas essas ramificações, eles vão penetrando, né, nessa matriz óssea. Então, esse osteócito é uma célula extremamente importante e exatamente para ela não tomar conta de tudo e sempre haver uma formação óssea, porque senão a gente não pararia de crescer, até em repouso a gente estaria formando o osso. Existe o osteoclasto, que é um verdadeiro come-come, que é uma célula que, vejam só, ela faz um buraco no osso, que é a reabsorção óssea. Então, o osteócito que está lá incrustado recebe uma informação através de uma modulação da vasculatura, de uma contração muscular e gera um impulso para o osteoblasto gerar, então, uma formação óssea. Então, esse osteócito, ele vai estimular, muitas vezes, o osteoblasto e diminuir a ação do osteoclasto. E, em outras situações, ele vai fazer exatamente o contrário. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa substância, que é a osteoprotegerina. Como o nome diz, ela protege o osso, né? Então, ela inibe
a diferenciação do precursor do osteoclasto em osteoclasto e, consequentemente, diminui a reabsorção, tá? Por outro lado, a gente tem essa outra substância chamada rank ligante, que é uma substância que faz exatamente o contrário. Ele estimula a reabsorção. Então, lembrem bem dessas substâncias: o osteoprotegerina, que protege o osso, então inibe o osteoclasto e, consequentemente, a reabsorção óssea, e o rank ligante, que faz exatamente o contrário, estimula o osteoclasto e, consequentemente, a reabsorção óssea. Então, toda vez que a gente tem um quadro de remodelação óssea, inicialmente o osteoclasto é recrutado, então a gente sofre esse processo diariamente. O osso da gente não é mais aquele osso dos 18 anos. Esse osteoclasto faz aquele buraco que eu mostrei para vocês. Depois ele sai, vem o osteoblasto e forma o osso. Então, o que faz o estrógeno? Ele vai agir no precursor do osteoblasto, no precursor do osteoclasto e no osteoclasto. Como é que ele faz isso? Ele produz, olha, aquela substânciazinha, a osteoprotegerina, que protege exatamente o osso contra a ação do osteoclasto, e ele vai inibir aquele rank ligante que estimula a reabsorção. Então, o estradiol, ele age impedindo ou diminuindo uma reabsorção óssea. Então, com isso, ele termina também tendo uma ação muito benéfica a nível do osso. Em relação à questão cerebral, então eu comecei falando com vocês que o condicionamento físico não era só uma soma ou a ação sinérgica de músculo, de osso, de sistema cardiovascular, mas também esse bom condicionamento depende de uma ação cerebral adequada. E o que se sabe é que as mulheres na menopausa têm um maior risco de depressão. E foi-se ver quais eram as evidências em relação a isso, né? Então, se viu inicialmente que as mulheres eram 2 vezes mais propensas a desenvolver depressão do que os homens. Aquelas em falência ovariana primária, que é o caso da menopausa, elas eram mais propensas à depressão, em torno de 54%, em comparação com a população geral, que era em torno de 20%. Existia uma correlação entre a oscilação hormonal e o transtorno disfórico pré-menstrual, a depressão pós-parto e a perimenopausa, ou seja, tem alguma coisa hormonal que está fazendo com que essas mulheres sejam mais propensas à depressão. Além disso, as mulheres na perimenopausa que não tiveram um episódio anterior de depressão, elas podem apresentar um humor deprimido 2 a 4 vezes maior do que as mulheres na perimenopausa. E esse risco é ainda maior em mulheres com um quadro depressivo na fase pré-menopausal. Tá? Esse trabalho eu achei bem interessante, porque ele avaliou várias mulheres durante 10 anos. Né? E o que ele percebeu? Que a maior duração de exposição ao estrógeno, então desde a menarca até a menopausa, na verdade foi protetor contra a incidência de sintomas depressivos durante 10 anos de acompanhamento, que incluíram a menopausa e os anos iniciais e 10 anos iniciais da pós-menopausa. Então, na verdade, o estrógeno teria, então, uma ação cerebral. E qual é, então, essa ação cerebral? Se viu que existem diversos receptores, tanto alfa quanto beta, a nível de várias regiões do cérebro, e
Esse estrógeno, através desses receptores, aumenta a produção, reduz a degradação e a recaptação de serotonina. Então, dessa maneira, o estrogênio aumenta a serotonina e, consequentemente, reduz o risco de depressão. Na menopausa, com a queda do estrógeno, o que acontece? Alguns distúrbios na sinaptogênese, alteração no número e na morfologia dos neurônios, um distúrbio na bioenergética do cérebro. Então, há toda uma alteração no metabolismo da glicose, na respiração mitocondrial e na síntese de ATP, um aumento de citoquinas cerebrais, então isso é muito importante, porque se forma um quadro inflamatório cerebral, e uma redução não só dos níveis de serotonina, mas do BDNF. Então, lembrando, é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é produzido quando a gente faz uma atividade física, tanto pelo músculo quanto pelo cérebro, e que é extremamente importante para a cognição e memória. Então, por conta de todo esse processo, essa mulher na menopausa tem uma deterioração da memória, da cognição e uma tendência à depressão e à demência. Então, olhando aqui nesse gráfico, o que a gente vê é o seguinte: desse lado aqui, na hora que você tem estrógeno, esse estrógeno se liga a um receptor e gera uma série de sistemas que protegem essa mulher contra um quadro depressivo. Por outro lado, se não existe o estrógeno, termina havendo a produção de outras substâncias, uma produção de citoquinas quando essas interleucinas e uma redução na produção do BDNF. Com isso, há uma redução na plasticidade sináptica e, consequentemente, um maior risco de depressão. Então, não é brincadeira ou nem uma maluquice quando se encontra uma mulher na menopausa com um quadro depressivo ou com um distúrbio de humor importante. Essa mulher tem que ser tratada, porque há uma interferência uma interferência por conta da falta desse estrógeno. Se essa mulher não puder, por exemplo, utilizar uma reposição hormonal, ela precisa ser bem orientada e muitas vezes utilizar uma substância que iniba a recaptação de serotonina para ver se com isso ela consegue evitar um quadro de depressão. Então, finalmente, o estrógeno é realmente fundamental para um condicionamento físico adequado. Novos estudos deverão ser delineados para ampliar o conhecimento sobre os efeitos musculares do estrógeno. Então, a gente encontra na literatura muita coisa sobre testosterona e a ação anabólica da testosterona, mas pouco se fala do estrógeno. E o que se sabe atualmente é que essa falência do estrógeno diminui também todo o quadro anabólico da mulher. Né? Ela passa a ter uma sensibilidade diminuída à ação do GH e do IGF-1. Mas há ainda muita discordância na literatura em relação a isso. Eu trouxe o que tem de mais concordante, mas, na verdade, eu li bastante sobre isso e tem muitas discordâncias. E um alento, que é o fato do exercício e da terapia hormonal serem ferramentas eficazes para minimizar os efeitos da deficiência estrogênica. Né? Então, nós temos aí uma grande arma, o exercício resistido é considerado um bom exercício, o exercício aeróbio, tem um trabalho depois, se vocês quiserem, que é só sobre isso, né? Mostram pelo menos uma atenuação desses efeitos, né? Em termos, principalmente a nível muscular e da questão, aliás, em tudo, né? Porque a gente sabe que o exercício também tem ações cerebrais. E a terapia de reposição hormonal.
Mas é importante a gente entender também o seguinte: aquelas mulheres que não podem, por algum motivo, é, se submeterem a uma reposição hormonal, elas precisam ser devidamente acolhidas com outras drogas que possibilitem uma melhora do quadro geral. Então, o que eu quero trazer para vocês, e o que eu queria deixar como mensagem, assim, toda vez que vocês atenderem ou ficarem diante de uma mulher na menopausa, se lembrem que essa mulher, ela não está sofrendo apenas porque ela está tendo uma alteração na termorregulação. Existe um quadro clínico todo distorcido, complicado, que essa mulher está precisando enfrentar para conseguir ter um bom desempenho físico e um bom desempenho mental. Então, esse é meu último slide. Eu vou abrir para as discussões, gente. Prontinho. Alguma observação? Temos a Adriana e a Fê que levantaram a mão. Oi, Andréia, boa tarde. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu só queria elogiar, porque eu achei a sua aula maravilhosa, e o jeito que você fala também é uma delícia. E queria pedir esse artigo que você falou, o trabalho dos exercícios aeróbicos, daí, se você puder disponibilizar no grupo, eu agradeço. Com certeza. Mando sim. Adri? Idem. Oi, Andréia. Idem, a Fernanda, muito legal, didática. Acho que eu vou mandar todos os meus alunos assistirem essa aula. E uma dúvida, que eu tenho várias alunas que elas, por recomendação médica, não podem tomar, segundo eles, porque elas têm um histórico de câncer na família. Mas isso você falou que já tem artigos comprovando que não. E aí, esses artigos, eles trazem isso? Você cortou um pouquinho o que você estava falando. O que eu entendi é que algumas mulheres não poderiam usar reposição hormonal, e o que é que poderia ser usado em substituição? É isso que você perguntou? Não, eu perguntei se esse artigo, esses que você colocou, eles citam alguma alternativa para essas mulheres, e se isso ainda continua valendo, esse conceito de que quem tem o histórico de câncer na família não é indicado fazer essa reposição. Então, realmente, se você tem quadro de câncer de mama na irmã, na mãe, na avó materna, não há indicação, há uma contraindicação para reposição hormonal. Então, o que acontece é assim, Adri, quando você encontra essa mulher na Não sei se é o meu que caiu ou da Andréia. Não, acho que é o da Andréia. Acho que é da Andréia. o inibidor Cortou, da Andréia. recaptação das... Tinha O que cortado. aconteceu? Agora tá. Melhorou agora? Sim. Tá. Eu acho que caiu um pouquinho. Então, ela vai usar uma outra medicação para osteoporose, por exemplo. Ela vai ter que estar fazendo o exercício ainda mais intenso e mais forte. Aí é extremamente importante também ter um aporte adequado de vitamina D. Então, você vai ter que usar várias outras medicações e um suporte, por exemplo, com um psicólogo, para que ela supra a impossibilidade de utilizar o hormônio. Mas nesses trabalhos não se fala exatamente sobre isso, Adri. Cris? Déia, parabéns pela apresentação. Quando já falei para você aqui, já falei no grupo, quando você
anunciou o tema no qual você ia falar, eu já, nossa, adorei, eu gosto desse tema também, né? E, Dea, uma colocação aqui, se você me permitir, até para responder a Adriana. Adriana, uma mulher que teve a mãe com câncer de mama, por exemplo, uma irmã que cuidou dela fazendo químio, etc, etc. Imagina o trauma dessa moça, e se ela iria querer receber a terapia hormonal, no caso, entendeu? Ela muito provavelmente não receberia terapia hormonal com uma parente próxima, de primeiro grau, no caso, com câncer de mama. Agora, o que os últimos guidelines em ginecologia têm colocado, viu, Déia, se me permitir aqui, é Claro. que a antecedente familiar para câncer de mama, mesmo de primeiro grau, não contraindica, tá? Mas isso é muito da teoria mesmo. O que a Andrea comentou é o que fica na prática, gente. A mulher teve mãe, tia, irmã do câncer de mama, você vai dar TH para ela, né? Na prática, isso a gente não vai fazer mesmo, tá? E aproveitar essa deixa, né, da mulher com uma contraindicação, vamos lá, uma paciente que já teve trombose, por exemplo, né, e não vai poder fazer uso da TH, uma contraindicação formal. Déia, você chegou a ver alguma coisa de nível A de evidência, robusta, assim, do exercício versus exercício aeróbio e resistido versus a TH? Porque, assim, o que a gente tem de base, pelo menos, de racional, é que os exercícios, eles têm um efeito anti-inflamatório, por aumentar aquelas proteínas cerebrais, né, o BNDF, por exemplo, melhorando a neuroplasticidade e tudo, conversa muito com o estrogênio no organismo da mulher. Então, nesse sentido, a minha pergunta seria assim, será que o exercício bem feito, bem individualizado para aquela paciente, aeróbio resistido, flexibilidade, alongamento, etc., ele não poderia substituir à altura a não possibilidade de usar uma TH? Isso Então, Cris, valorizando o papel do exercício mesmo. Então, tem um trabalho, é que eu achei que podia ficar muito longo para ficar abordando também essa parte, eu terminei não colocando. Mas tem um trabalho que compara exatamente uma mulher, um grupo que usava a reposição, um grupo que não usava e o grupo que fazia exercício, tá? Então, o que se viu? É que o exercício não consegue não consegue substituir, vamos dizer assim, a reposição. A reposição é melhor mesmo, ele consegue ampliar os efeitos da reposição. Ele minimiza, tá? Mas ele não substitui. Tá. Não chega à altura da reposição. Tá, poxa, obrigado, beleza. Tá. Uma outra eu não coisa, queria te dizer isso, mas é o resultado. Você chegou a ler alguma coisa sobre o uso do estrogênio isolado nas mulheres esterectomizadas, para TH mesmo, e daquelas mulheres com útero intacto, aquelas que não tiraram o útero ainda, que precisam usar o progestagênio junto? Você chegou a ver algum comparativo? Porque metabolicamente, etc., dá uma baita diferença, né? Até de parte óssea tem diferença também. Então, Cris, geralmente os trabalhos mostram muito mais o uso dos dois, tá? Então, e todo trabalho acaba assim, novos trabalhos devem ser delineados, porque existe a discordância exatamente porque tem trabalho que usa estrógeno com progesterona e tem trabalho que usa só o estrógeno, entendeu? Mas na maioria é o estrógeno junto com a progesterona. Existem algumas discussões em relação assim, o quanto a progesterona poderia também alterar a parte de ligamentos, de tecido conectivo, mas eu não encontrei nada muito certeiro para passar para vocês. E aí eu preferi não falar de progesterona. Mas existe um livro que é um livro de endocrinologia do exercício, se você quiser depois eu passo, que é um livro que ele tem um capítulo só sobre hormônios sexuais femininos, e aí ele avalia também interferência de anticoncepcional,
tá? Porque aí eu ia me prolongar muito, eu não quis dar uma sintetizada. Mas Ou não, ele fala também toda a interferência que pode se ter com as mulheres em uso do anticoncepcional. E uma outra coisa que se discute muito é, nessa mulher pré-menopausa, qual seria o melhor momento para ela participar de uma competição, por exemplo, né? Se seria numa fase folicular, se vai ser numa fase lútea. E a conclusão ainda é muito difícil se definir isso, porque existem muitos outros fatores que interferem. Inclusive, por exemplo, algumas mulheres se sentem extremamente desconfortáveis na fase pré-menstrual, e outras mulheres dizem que é exatamente o contrário, é quando elas se sentem melhor e com mais força para fazer o exercício. Então, não se define isso muito, sabe, Cris? beleza. Talvez seja um viés para te responder essa pergunta. Né? E até porque para TH, claro, e pensando bem, né, nisso aí, são muito heterogêneos os trabalhos, idade de menopausa, idade que começou TH, tem uma série de fatores aí que tornam, acho que, essa avaliação muito difícil de ser feita. O tipo de progestagênio, a dose de estradiol a ser usada, não nos Estados Unidos, mas no resto do mundo o pessoal usa tibolona, quer dizer, acho que deve ficar bem, bem complicado. Mas, Odeia, obrigado e manda esse negócio do livro pra gente. Mando. Uma última pergunta, Deia. As mulheres, assim, o hipoestrogenismo, fazendo parte de um hipogonadismo funcional, né? Ele pode fazer parte do REDS. Você chegou a ver alguma coisa esse efeito, vamos chamar assim, mais agudo, ou pelo menos não definitivo do hipoestrogenismo? Então, o hipoestrogenismo a gente espera que seja não definitivo, né? Dessa maneira disfuncional. O que tem disso, assim, para esse modelo de paciente? O que os autores dizem é exatamente isso. Eles se restringem à parte pós-menopausa exatamente porque tem a diferença entre a falência aguda do estrógeno e a falência crônica. Então, a impressão que dá, pelo que eles falam, é que todos esses problemas são muito maiores na fase pós-menopáusica do que no quadro de REDS, tá? Que seria relativamente uma fase curta de falência ovariana. Eles discutem muito isso, falam muito isso. São assuntos diferentes. Exatamente porque você não pode colocar a ação estrogênica, a falta do estrógeno gerando problemas quando é apenas relativamente curto o momento de falência ovariana na REDS. Poxa, Odeia, obrigado pela aula, em primeiro lugar, obrigado pelas respostas, obrigado pelo conhecimento todo. Pô. Você pensou em escrever isso aí para montar um artiguinho, assim, mesmo que seja mais curtinho? Eu acho que vale a pena, mas agora eu só estou pensando na minha apresentação de dança, sinceramente. Eu estudei esse final de semana, mas assim, eu ia apresentar uma outra coisa que já estava pronta. Aí veio essa paciente, eu comecei a inventar de fazer isso, entendeu? Aí, no meio do final de semana, eu já estava irritada, porque eu queria fazer isso para vocês, mas, ao mesmo tempo, eu não queria fazer nada, porque eu só quero pensar na minha apresentação de dança, entendeu? Eu só quero pensar nisso. Mas foi bom demais, Deia, foi excelente, parabéns mesmo, pô. Agora pensa no seu negócio da dança aí. Tá bom, o Clayton quer falar. Tá no mudo. Desculpa. Não, primeiro te elogiar, ótimo, realmente é um tema bem interessante, né? Para ver o quanto é importante a gente conhecer fisiologia, fisiopatologia, para melhor abordar esse tema. Tu chegaste a ver alguma coisa comparativa com testosterona versus estrógeno, nesse perfil de alguma coisa de evidência, porque a gente está nesse boom aí de todo mundo querer dar testosterona. Tu chegaste a olhar alguma coisa que... Tem uma coisa, Clayton, foi bom você ter falado, porque é interessante, eles tem a questão cerebral da testosterona,
né? Sim. Então, é muito interessante porque todos os receptores cerebrais de testosterona, eles induzem o indivíduo à impulsividade, né? Ao combate, né? Então, realmente, nós somos seres diferentes. Enquanto a mulher tem a questão da resiliência, o homem tem a questão do combate. Então, não é à toa que o usuário vai ter todo aquele problema em termos de agressividade. Uma coisa que é interessante é assim, quando você tem a testosterona, né, eles usam a testosterona e tem um aumento de estrógeno, o hiperestrogenismo que às vezes eles apresentam é deletério, Sim, né? prejudica. Porque o que vai acontecendo? Eu tenho encontrado, por exemplo, pacientes, homens, com estrógeno de 50, e aí eles passam a ter uma lassidão articular que eles não deveriam ter, né? Porque, na verdade, o que vai acontecer é que os homens têm mais lesões musculares e as mulheres têm mais lesões a nível de ligamentos e tendões, exatamente porque ela diminui a rigidez desse tecido conectivo. Na hora que o homem tem o hiperestrogenismo, porque é aquela testosterona que está sendo convertida em estrógeno, ele passa a ter uma maior lassidão. Então, você imagine aquele músculo hipertrofiado por conta do anabolizante e com um tecido frouxo, um tecido ligamentar frouxo, né? Eu achei isso muito interessante, porque a dosagem do estrógeno tem que ser adequada, porque se você aumenta muito esse estrógeno, você gera problemas por conta disso. Então, as mulheres, elas sofrem, eu não sabia disso, mas existe um risco maior de ruptura de LCA do que os homens, exatamente porque elas têm uma lassidão ligamentar, entendeu? Eu até esses dias eu sugeri da gente convidar a filha do Cohen para dar uma aula. Ela tem uma aula só sobre lesões no esporte em mulheres e tem toda Que essa legal! fisiologia. Ela tem inclusive esses dados, né? Eu acho que vale a pena a gente chamar ela o ano que vem. Ela é ótima, eu fiz uma jornada junto com ela e fiquei impressionado. Mas a minha pergunta, a impressão que eu tenho é que a mulher, quando está em hipoestrogenismo, ela é muito mais beneficiada repondo o estrógeno. Parece uma coisa óbvia, mas eu te perguntei porque eu queria ver alguma coisa demonstrada cientificamente. Ela vai melhorar mais com o estrógeno do que com a testosterona, né? Pode Com ser. certeza. Entendi o Então, que você está falando. esse dado Entendi é que eu agora. queria ver É, comparativo, não, né? eu não vi nenhuma comparação assim da reposição de estrógeno e da reposição de testosterona. Isso eu não cheguei a ver. O que eu sei é que para uma mulher ganhar 1 quilo de massa muscular, ela precisa elevar a testosterona dela a nível de 200, pelo menos, né? Uhum, Para ela uhum. ter um ganho. Mas não vi nenhum trabalho comparando as duas reposições. Sim. Hoje eu atendi uma paciente que ela, a perimenopausa, ela ganhou testosterona, não mexeu em nada na performance dela. E de um exame de maio para agora, ela subiu muito a FSH e baixou bastante estradiol. Eu disse para ela, olha, tu tem que receber estrógeno, né? Esse teu tratamento, não é a testosterona, até porque a testosterona, se a gente for olhar a fisiologia, ela vem caindo aos pouquinhos. Essa história de que ela cai na menopausa é mito, né? Ela não cai agudamente, né? Exato. Drasticamente na menopausa. Na menopausa, ela vai fazendo como se for o homem também, com o tempo vai diminuindo, mas não existe uma andropausa, né? Que tem um momento lá que o testículo pare de funcionar. E olhando a testosterona na mulher, a ideia, óbvio que respeitando as proporções aqui, não tem essa queda abrupta, né? Então, se a gente for pensar sempre em fisiopatologia para tratar certo, não é a solução a gente usar a testosterona. Essa paciente que eu atendi hoje, que é maratonista, o problema dela atual é que ela caiu muito o estrógeno, né? Então não adianta querer picaretear em cima,
dando testosterona para ela melhorar, porque não é o De momento jeito que nenhum, hoje exato. impactou na performance dela. É. Não Ô, faz Clayton, sentido. Eu assisti uma vez uma aula muito boa da Ângela Maggio, que é uma ginecologista, o Cris conhece, na USP, né? E ela fala em relação também à questão da libido, né? E ela fala muito o seguinte: o estrógeno é que permite a formação de uma vagina pérvia, né? De uma vagina que aceite a relação sexual. Então, não adianta ela ter uma testosterona alta se ela não tem, na verdade, a ação vaginal do estrógeno. Sim. No fundo, Hidratação, toda essa exato, questão da mucosa, né? Para mim, isso é uma coisa bem clara, assim. exato, Tem um erro conceitual muito grande, né? grande. ô, Clayton, dentro do que você comentou aí, a mulher na pós-menopausa, ela pode ser considerada já relativamente hiperandrogenizada. Isso porque nos primeiros Proporcionalmente. 5 anos de menopausa, a mulher perde só 3% ao ano de testosterona. É a queda. E a queda do estrogênio é de 12% ao ano, é 400% Proporcionalmente. maior. O que a gente tem é que nos primeiros 5 anos pós-menopausa, a relação andrógeno-estrógeno aumenta 1000%, aumenta 10% ao ano, na verdade. É um aumento muito significativo. E assim, dentro do que tu falou, não tem sentido você dar mais andrógeno para ela, porque ela já está com o problema ali. Né? Tudo isso aí que a Andrea comentou, no que tange a mulher na pós-menopausa, os problemas com o hipoestrogenismo, você já pode ler da seguinte maneira: ela já está relativamente hiperandrogenizada. Você dá testosterona para ela é burrada, né? Essa paciente, ela fez um pouquinho de lanugem, né? E eu expliquei que isso aí é manifestação da desproporção de andrógeno com estrógeno. E ela faz também, parece uma acnezinha também, assim, algo que incomoda ela, mas eu digo, olha, na menopausa acontece isso aí, elas fazem até um buscozinho, né? Fazem um bigodinho ali, que isso é dessa desproporção. Para quem assistiu o desenho do Popeye, tinha a bruxa do mar. Ela é uma velhinha que tinha uns pelinhos aqui no mento, tá? Isso aí para ninguém esquecer nunca mais. É uma besteira, mas você vai ficar com isso na cabeça. A velhinha fica com os pelinhos, assim, às vezes ao redor da mama, também da areola, então é bem comum isso aí. É que a adrenal continua produzindo texto, né? A gente não tem uma adrenopausa. Então, no final das contas, você continua tendo produção de texto. É isso aí. Engraçadinho esse Marcos. Ó, o Marquinho tá falando que não é da época ali. Você assistia Teletubbies, né, Marquinho? Tá ok, gente. Vamos encerrar, então? Beleza, foi ótimo aí. Parabéns, Andréia. Obrigada, gente. Foi um prazer. E rezem por mim. Um beijo. Gente,